Amém, queridos? Quem trouxe Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Eu depois vou ler somente um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 19, tá bom? Mateus capítulo 26, versículo 36, Jesus no Getsêmani. A todos que estão acompanhando pelas redes sociais, que Deus abençoe sua vida. Versículo 36 diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e seus dois filhos e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Romanos capítulo de número 4 e versículo de número 19 está escrito assim: e se enfraquecer na fé, embora levando-se conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Versículo 21, vou terminar com 21. Estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Deixa eu fazer uma pergunta hoje, porque hoje pela manhã eu fiquei lendo esse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e me veio pelo menos duas perguntas, mas uma delas me chamou muita atenção: perseverar ou desistir? Eis a questão. Diante do quadro que nós lemos hoje, tanto o Getsêmani quanto as palavras de Paulo, fortalecendo os crentes que estavam em Roma, em relação à fé de Abraão, veio para mim uma notícia muito importante nos dias de hoje, porque desistir tem sido tarefa, talvez, de muitos cristãos de hoje. Vemos hoje isso, depois da pandemia, não vou dizer depois da pandemia, que ainda estamos nela, mas depois que voltamos às atividades na igreja, nós sentimos falta de muitas ovelhas, muitos servos de Deus, que não estão caminhando mais para a igreja. Recentemente, eu que às vezes vou deixar a ceia das irmãs, dos irmãos no domingo pela manhã, pastor Fábio, eu já encontrei pessoas daqui da congregação que aceou e parentes dele dizendo que não vinha para a congregação enquanto não tivesse 100%, todo mundo vacinado e tudo. E a gente viu estampado no rosto desse homem e dessa mulher também, e alguns outros também, o medo de vir à casa do Senhor. Então veio justamente essa pergunta: perseverar ou desistir na caminhada? Eis a questão. Quando Paulo faz alusão justamente ao capítulo 4, versículo 16 a 19, 20 e 21, ele é preciso em falar sobre a razão que provém da fé de Abraão. E eu coloquei algumas coisas hoje para passar para os irmãos, que é muito interessante nesse culto de oração. Que valor tem a perseverança nos dias atuais? Quantas bênçãos são perdidas por quem desiste no meio do caminho? Recentemente eu ministrei uma palavra aqui, inclusive está até no meu canal, que eu falei sobre 3 tipos de pessoas na caminhada: aqueles que não conseguem sair para caminhar, outros que no meio do caminho desistem, outros que conseguem chegar até o seu destino. A perseverança tem sido justamente o antídoto de muitos cristãos que oram ao Senhor e não desistem da caminhada, porque sabe o valor que ela tem e sabe o princípio do qual ele se estabeleceu, daquilo que a gente acabou de cantar, o sangue de Jesus, e através desse sangue, desse sacrifício, é que nós não desistimos da caminhada. Continuando dizendo, Paulo continua falando como é impressionante a história de Abraão. Aos 75 anos recebe a promessa de teria um herdeiro. Aos 99 anos, ele é anunciado que Isaque viria. Aos 100 anos, nasce o seu filho Isaque. Paulo, ele é profundo a esclarecer os irmãos a relação da fé de Abraão, nesse convicto dizendo: esperança contra esperança. Ou seja, esperando contra essa esperança. E ele vai mais além: será que seríamos capazes de tal esperança? Teríamos desistido antes dessa bênção? Lembrando que a história de Abraão é a história de perseverança, de muita fé e de muito compromisso naquilo que foi prometido para ele, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus ainda estava tratando com ele nas terras distantes antes de Canaã. A verdade é que quando eu fiz justamente esse paralelo entre o capítulo 26 e 36 de Mateus,
com Romanos capítulo 4, nós chegamos à conclusão de que Jesus também teria justamente motivos, razões muito altas de não ir até o fim. Talvez alguém pensasse que sim, mas Jesus era o próprio Deus encarnado, como disse Paulo, e a tarefa de Jesus era não desistir da cruz, não desistir de nós. Verdade que o Getsemane, a prensa de azeite, levou a Jesus, na humanidade de Cristo, a desafiar suas forças e a não desistir da caminhada da via dolorosa por causa de mim e de você. Quando lembramos disso na Santa Ceia, quando nós fazemos parte da Santa Ceia, que a nossa mente começa a voltar e fazer uma retrospectiva de quem éramos e o que nós somos hoje. Antes nos éramos forasteiros, estávamos nas trevas, distante de Deus, mas agora, através do sangue de Jesus que nos comprou, nós somos agora cidadão do céu, herdeiro de uma promessa, e agora somos chamados filhos de Deus. Recentemente eu disse isso para um grupo de irmãos que estavam comigo, falando sobre bênção, e eu me lembro como se fosse um dia, como uma noite como essa, comendo uma pizza, e eu tratava com ele dizendo o seguinte: olha, nós somos privilegiados, querido. Eu disse: por que, Birajara? Porque Deus tem 5 tipos de filho. Filho de criação são os anjos serem criados, a palavra hebraica bara, criar do nada. Deus criou os seres angelicais. Fracassaram na caminhada, Deus fez o filho por formação, Adão, que é a palavra asa no hebraico, que significa formar do material que tinha da terra. Deus sopra nas narinas do homem, se torna ele alma vivente, se torna criatura de Deus, e aí o homem começa agora a multiplicar na terra. Mas justamente quando Adão fracassa, Deus tem uma segunda ideia. Pós-dilúvio, Deus dá uma segunda oportunidade ao homem, e ao crescer a humanidade, Deus escolhe o terceiro tipo de filho, chamado filhos por eleição. Deus elege um filho chamado filho de Israel, ou Israel como seu filho. Desse filho é gerado justamente o quarto tipo, a não saber, melhor dizendo, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Jesus de Nazaré. Esse filho é chamado de filho unigênito, aquele que veio para nos resgatar. Mas o maior privilégio do cristão, e eu tenho razão de dizer para vocês essa noite, que não temos nenhum problema de relacionar a nossa perseverança na fé e de não desistir da cruz por muito fraco, pelo único fato. Qual é, o Birajara? Jesus não desistiu de mim, de você, e por isso não vamos desistir dele. Afinal de contas, nós não estamos servindo a homem, servimos a Cristo. Esse Jesus é tão espetacular, que sendo filho de Deus ainda nos deu a oportunidade. João diz no capítulo 1, verso 11, ele veio para os que eram seus, mas os seus recusaram a recebê-lo. Então Jesus abre a porta da graça e diz: mas todos quanto me quiserem, eu vou tornar vocês filhos de Deus por adoção. E aí é gerado nos gentios e judeus convertidos o quarto, o quinto tipo de filho, chamado filhos por adoção. Que eram eu e você que estava no mundo desgarrado como ovelha, e o servo Espírito Santo foi nos buscar lá, pastor Aba, e a coisa mais linda é quando Jesus em Lucas escreve dizendo que certa feita Jesus estava dentro de uma casa, Lucas 14:15, e Jesus reunido começa a tratar de um assunto sobre as bodas do cordeiro, e ele diz que um servo do Senhor saiu a convidar os que tinham sido convidados, e os convidados era justamente a cultura judaica, os judeus que estavam naquela época, e eles começaram a colocar desculpas esfarrapadas. Eu não posso ir porque eu comprei 5 juntas de boi e preciso ir vê-lo. Outro disse: eu não posso ir porque comprei um campo e preciso experimentá-lo. Outro disse: eu casei e não posso ir. A desculpa era tão esfarrapada porque a celebração da ceia teria que ser às 6 da noite. Ninguém olha campo à noite, ninguém olha gado à noite. E se ia casar, porque não avisou primeiro? Então diz a história que Jesus se vira e diz que o homem ficou irado e sai pelos avalos, pelos becos da cidade, pelas ruas, pelas praças, e convida todo cego, aleijado, coxo, manco, e traz para a minha festa. Diz que o servo foi, quando trouxe: Senhor, ainda há lugares. Não vai, traz mais, enche a casa, porque aqueles convidados que me recusaram não terão privilégios que vocês terão. Jesus estava dizendo que nós estávamos tendo um privilégio de receber de Jesus a dádiva de sermos herdeiros de uma promessa. Bendito seja Deus. E olha o que eu acho mais lindo aqui: nos tornamos filhos por adoção. Depois Jesus nos gera como igreja sua. E ainda não achando tão bom, ainda diz: vocês agora não são somente igreja, vocês serão chamados minha noiva. Vocês serão agora minha esposa. E esse privilégio nos garante não desistir da caminhada.
nós teríamos motivo nesse mundo tão imprensado, tão cercado de problemas, de perseguições, de iniquidade, de tentações, mas nós sabemos que mesmo se arrastando, ferindo, nós não desistimos da cruz, que um dia ele disse: pegue a tua cruz e siga-me. A igreja central é provedora disso, de vermos constantemente os irmãos nos abraçando e dizendo: não desista, continue caminhando. A minha esposa é testemunha, eu vou dizer isso ao vivo. A minha esposa, quando vem para o culto aqui, ela disse: Bira, meu filho, eu acho tão lindo quando eu chego na igreja que eu vejo as irmãs me abraçando, me cheirando e me chamando de flor, né? A irmã Elizabeth já sabe o que eu estou falando. E ela disse: por quê? Porque é bom esta comunhão, nos fortalece a não desistir da caminhada, gente. Nós não fomos comprados para desistir no meio do caminho, nós fomos comprados para caminhar até Canaã celestial, e por isso não desistiremos da cruz. E eu tenho ainda 10 minutos que foi me dado em maravilha. Eu disse: pastor Abel, é muito tempo. Eu disse: não, mas continue. Mas eu queria tratar com vocês somente disso. 3 pontos interessantes. A perseverança fortalece o cristão, gente. Sim ou não? Sim ou não, gente? A perseverança fortalece o cristão. Em que, Ubirajara? Eu poderia citar vários textos. Paulo disse: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: continue orando, não pare de orar, orai sempre, ficai na vigilância da oração. Paulo também disse em Filipenses 3:13 e 14, diz assim: irmãos, não julgo que tenham alcançado nada, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me as coisas que atrás fica, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo vai mais além quando está fazendo seu discurso final da sua última carta ao seu filho Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Perseverar nos fortalece. Jesus disse para a igreja de Esmina, no capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Para a 6ª carta, a igreja de Filadélfia diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar da hora da tentação, que adivinha sobre todo mundo os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Maravilha. Para Esmina, Jesus disse o seguinte: continue caminhando, fortalecendo, porque no final te darei uma coroa. Para Filadélfia disse assim: vocês têm que guardar o que eu já te dei, porque vocês precisam perseverar até o final. A maior prova disso foi Cristo no Getsemane. Gente, isso aqui é muito lindo. Se todo cristão na Santa Ceia acordasse pela manhã e lesse o texto do capítulo 26, 36 a 46 de Mateus, você ficava vislumbrando a história de Jesus no Getsemane. Ele termina a ceia, quando termina a ceia ele canta um hino e chama os discípulos para ir até o monte, para lá orar um pedacinho, porque sabia que se aproximava o seu dia. E quando Jesus chega, ele diz para os discípulos, Pedro, Tiago e João, os 11 que estavam com ele, Jesus chamou 3, Pedro, Tiago e João, vem comigo. E se aproximando perto da entrada do jardim, diz: fique aqui, orem comigo, me ajudem em oração, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Entrou no jardim para orar, orou e voltou, encontrou os discípulos dormindo. E pela 3ª vez, quando vodes, despertai, porque o traidor nos aproxima. Jesus dentro do Getsemane é uma das cenas mais emblemáticas do cristianismo, porque a Bíblia diz que seu suor se tornou gotas de sangue pela angústia provocada dentro da sua alma humana. Ele sabia o que esperava na sua caminhada, ele sabia que a cruz lhe esperava, ele sabia que tinha pregos se esperando, um martelo, algozes gritando, mas a maior dor, ele sabia que aqueles que um dia ele curou estariam gritando: crucifica, crucifica, mas ele não desistiu da cruz por mim e por você. Ele não desistiu da cruz porque sabia que nesta noite estaríamos aqui glorificando o teu nome. Ele não desistiu da cruz porque sabia que Elias ia cantar o hino: tocou-me, e por isso ao tocar-me me transformaste em uma nova criatura. Bendito seja Jesus para sempre. Segundo e terceiro, para terminar,
a necessidade de continuar é um prisma dos evangélicos. Nós somos uma igreja que vivenciamos perseguição, tribulação diária. E não venha dizer para mim que nós estamos sendo perseguidos só hoje. Desde os primórdios da igreja, desde os primeiros papas, os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, Papias e outros do primeiro século, o bispo Policarpe, a igreja de Esmina passou por perseguição. Desde o primeiro século até o século 21, a igreja sempre passou por perseguição, seja espiritual, seja material, seja física, mas ela nunca desistiu, porque dentro dela está justamente entrelaçado uma mensagem de Jesus dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós não temos motivo nenhum, gente, de desistir. Muitas vezes eu vi pessoas dizendo: desista, para. Eu disse: eu não sou firmado num homem, numa cruz, eu estou firmado num Deus que foi à cruz por minha causa. Desistir dele nunca foi minha tarefa. Eu vou se arrastando, nós temos que ir se arrastando, sendo ferido, mas nunca deixar a cruz de lado. O primeiro livro de Reis, podia citar para vocês aqui, quando a Bíblia diz que depois que Elias venceu os 450 profetas de Baal e os de Acera, diz que quando soube a notícia que Acabe disse para Jezabel que ele tinha vencido e tinha matado os homens, Jezabel manda uma mensagem para Elias. No capítulo 19, Elias sai de cena com medo das ameaças, e diz a Bíblia que ele está justamente traçalhando por ali, e diz a Bíblia que Jesus, ou melhor, Deus chega para Elias e diz assim: manda um anjo, e o anjo diz para ele: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: coma, levanta-te, caminhe. Diz a Bíblia que ele levantou, pegou lá o guisado que estava assado, o pão que estava assado, eu acho, e comeu e voltou a dormir. Onde disse: Elias, acorda, cara, o que está acontecendo? Levanta, coma, porque a caminhada é longa. Parar jamais, desistir nunca. Elias comeu 40 dias, 40 noites, passou andando no deserto de Betseba, parou debaixo de um zimbro, e aí daqui a pouco encontrou caminhada e caminhou mais. E até chegando a Horebe, entrou numa caverna, e Deus visitou Elias. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Que essa cabeça baixa, está triste por quê? Porque uma mulher me ameaçou, porque estão tentando me matar. Elias, levanta, Elias. Você não vai morrer, você vai transferir apenas o teu ministério para uma outra pessoa, mas você não vai desistir. Continue caminhando. Eu estava lendo, eu vou finalizar com isso, pastor Weber, eu só tenho 2 minutos, mas eu prometo que eu termino isso aqui. Hoje eu estava em casa, e do nada o Abraão estava estudando, e nós estávamos sem internet, Abraão veio fazer uma lembrança para mim. Pai, eu estava lendo a história de Usain Bolt, o corredor jamaicano, que ganhou 8 provas de atletismo e tal. E aí ele passou, até anotei aqui para não esquecer, considerado o homem mais rápido do mundo, pelos Estados Unidos é considerado relâmpago, raio. O Usain Bolt, diz o jamaicano que ele, ao ser interrogado por uma TV aqui do Brasil em relação às Olimpíadas, o que levou a ele ser tão veloz e proporcionar tudo isso, ele disse assim para o jornalista, quando perguntaram para ele, o jamaicano, quando bateu a meta de 9,58 segundos em 100 metros, quando ele conquistou o recorde em 2009, perguntou para ele: como é que um homem é tão rápido assim? E aquele jamaicano sorriu, aquele sorriso dele, aquele homem alto, sorriu e disse assim: eu passo 12 horas por dia treinando. Durante 2 anos antes das Olimpíadas, eu passo diariamente, todos os dias, 12 horas treinando, para correr 9 segundos, para receber um título e receber um troféu. E a mulher olhou para ele, aquela repórter, perguntou: nossa, incrível assim, a perseverança me leva a crer que eu vou vencer. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nós estamos em um campo de desafios. Nós temos que treinar a nossa fé, exercitar a nossa fé, para não desistir, para passar a linha de chegada, nem que seja se arrastando por poucos segundos, mas a Bíblia nos garante que um dia teremos uma coroa de vida. Glória a Deus. E o último, o alvo te levará a crer na perseverança. Ouviram a palavra de Deus por detrás, dizendo: este é o caminho, andais nele. E eu concluo dizendo para vocês:
Mas a grande pergunta essa noite para mim e para você é: perseverar ou desistir? Eis a questão. Continuar servindo a Cristo ou desistir na caminhada? Servir a Cristo até os últimos dias ou desistir porque as lutas são tão grandes? Parar nunca, desistir jamais, nosso alvo é Cristo. Essa geração não entendeu nada sobre perseverança na fé. Estão fadadas a um fracasso na caminhada porque não estão se alimentando com a própria palavra de Deus. Tenho muitas coisas para terminar aqui para falar, mas eu concluo dizendo as palavras do pastor Gesiel Gomes na convenção em João Pessoa, advertindo os pastores que estavam lá, dizendo: o pior de todas as coisas não é morrer, é deixar essa vida sem a esperança de uma melhor. Vou repetir para os irmãos: o pior de todas as coisas, a pior de todas as coisas não é morrer, é deixar essa vida sem a esperança de uma melhor. Perseveramos até o fim. E concluo dizendo para vocês aquilo que Paulo deixou bem claro aos Romanos, que eu gosto demais desse texto. Paulo chegou a dizer aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, como eu certa feita disse para uns irmãos aqui na congregação, que estavam comigo lá fora: se todo crente acordasse pela manhã e lesse aquele versículo, bastava aquele versículo, fortalecia. Paulo chegou aos Romanos 8, 18 e disse o seguinte: gente, tenho por certo que as aflições desse tempo presente nem há de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Toda a luta que você passa nessa vida, todas as tribulações que você passa nessa vida, nem dá para comparar com o que nos espera lá em cima. Então eu tenho uma notícia boa para você: continue caminhando, servindo a Cristo, amando a Ele, se arranhando sim, mas nunca perca Ele de vista. O céu ainda continua sendo melhor do que a terra. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu agradeço em nome de Jesus.